Pronto. Para mim é uma alegria muito grande retornar a essa igreja. Eu estive aqui em outro momento, né? O pastor já me apresentou, né? Eu sou Demétrios, eu estou pastor na Igreja Batista Emanuel lá em Petrolina. Eu não sou o pastor presidente da igreja, né? Eu sou pastor auxiliar. Pastorei durante um bom tempo, quando estive aqui fazendo meu seminário e também fazendo minha formação em psicologia. E aí eu fiquei por 13 anos aqui em Recife e pastorei a Igreja Batista Central em Caetés-1, município ali de Abreu e Lima, né? Por quase 7 anos eu pastorei a igreja, junto com minha esposa Áurea, né? Essa minha companheira aí de jornada, que está aqui também, né? Veio junto comigo, né? E depois eu retornei para Petrolina, que é a minha cidade, né? Ela seguiu junto comigo para aquele lugar frio, né? Eu sempre brinco dizendo que as galinhas de lá andam de bota, né? As galinhas tão quentes que o lugar é. Aí uma vez eu fiz essa brincadeira lá, né? Que as galinhas lá andam de bota e teve um irmão da igreja que ficou rindo o tempo todo e ele disse, eu fiquei lembrando, imaginando as galinhas andando de bota. Mas é um lugar quente, mais no mês de maio, junho, julho e início de agosto, a temperatura é bem agradável. Eu sugiro que vocês vão nessa época, né? Então, a nossa casa está à disposição. O pastor já esteve lá pregando, né, numa conferência da família, e lá eu sou pastor da área de educação, sou responsável pela área de educação, e eu e minha esposa estamos começando um projeto lá com o Ministério da Família. Né? Ainda foi o desafio e o privilégio, né? Então, estou aqui agradecendo, né, porque muitas vezes a gente agradece por tantas bênçãos que a gente recebe, mas os desafios estão aí. E a gente atuar com família nos tempos de hoje não é uma tarefa muito simples, não, tá? Mas salvo aí as apresentações, no finalzinho eu falo um pouquinho sobre o livro, e se vocês quiserem adquirir, a gente faz uma dedicatória ali, os irmãos podem adquirir o livro, né? É um livro de 116 páginas, a gente não pode fazer um livro muito grande não, pastor, porque eu não tenho editora, né? Então eu sou ousado, aquele cara de pau que pega o próprio dinheiro, né? Faz os livros e depois disponibiliza para as pessoas venderem. Mas está tudo dentro dos padrões, né? Eu já estou registrado agora como escritor, né? Oficialmente e tal. E aí os irmãos podem adquirir, eu falo um pouquinho disso lá no final. Mas vamos aí para a nossa reflexão de hoje, que para mim foi um desafio muito grande, até porque o pastor, quando passou para mim essa temática, ele não passou um texto para a gente transitar. E eu, quando eu pastoreava lá, a igreja lá em Caetés-1, ele era figura carimbada nos congressos da juventude. Pregava também no aniversário da igreja, em eventos de casais, mas congresso da juventude tinha que ter um dia, o pastor Tony Carlos está junto com a gente lá ministrando, né? E muitas vezes o pessoal dava uns temas meio estranhos, né? E eu vi, muitas vezes você começava assim, eu fiquei meio que perdido, tentando pensar o que é que os irmãos queriam com essa temática. E aí quando ele passou gratidão e esperança às raízes do divino, né? E aí, em primeiro lugar, esse tema me levou para muitos lugares, viu, pastor? Ele lançou para mim esse desafio e me vi tentado, logicamente, a falar de gratidão e esperança de forma separada. Eu fiquei pensando, né? Pegar textos bíblicos que falam sobre gratidão, né? Falar de textos que falam sobre esperança. E aí eu pensei dessa forma, foi o primeiro caminho natural que a gente faz, né? E foram citados alguns textos, né? O pastor falou de alguns textos, eu acho que o pastor andou, né, aí de uma forma espiritual, né, olhando um pouquinho da minha pregação, né? O pastor Moisés, que ele falou algumas coisas assim, eu disse, esse pastor andou olhando meu celular, né? Que tem uma conta do Inter também, viu, irmã? Então, a irmã falou aí da conta do Inter, se perder aqui vira um problema também, né? Então, assim, não tem muito dinheiro não, mas, né, vira um problema, porque a vida da gente tá tudo aqui dentro, né? Eu fiquei ali pensando na angústia dela, mas eu vejo quantas pessoas ficam angustiadas quando tem celular roubado e tudo, que a vida toda está meio que guardada aqui, com muitas informações sérias sobre nós também, e sobre os nossos pecados, né, pastor? Que o pastor falou aqui. E aí eu fiquei pensando, no primeiro momento, em pegar alguns versículos e transitar na Bíblia, falando sobre isso e tal. Foi a minha primeira reflexão. Eu estava orando e pedindo um direcionamento para Deus. Eu disse, o que é que o pastor quer com essa história aqui, dessa temática? Então, o primeiro caminho que eu trilhei foi por isso aí. Fiquei pensando nisso. E aí veio a segunda inquietação no meu coração, né? Pensei em falar o quanto Deus foi bom para comigo e para com minha família. E a partir dessa realidade, desafiar vocês a pensar na bondade de Deus que nós cantamos aqui. Meu irmão, eu vou lhe dizer com toda sinceridade de coração,
Não só por aquilo que Deus me deu, como o pastor Moisés falou aqui, das bênçãos, né? Dos benefícios, das conquistas, que esse ano, para mim, e eu acredito para minha esposa também, que a gente é uma só carne, né? Mas foi tanta bênção. Irmão, que se eu fosse contar, um dia não daria não. O pastor estava dando um minuto aqui, eu disse, se ele me der aquele microfone para eu testemunhar das bênçãos que Deus derramou sobre a minha vida, foram muitas. Eu sei que todo mundo passou por lutas esse ano, por dificuldades, mas particularmente, pastor, eu não me lembro de um problema que eu passei esse ano. Tu lembra, amor? Assim, perrengues, usando um termo, né, daqui, né, que a irmã citou, dificuldades, alguma coisa ou outra, mas assim, problema, eu não me lembro. Tem as chatices, né, as inquietações, uma preocupação com uma coisa ou outra, mas um problema que eu disse assim, não, e aí eu tive que orar, eu tive que buscar a face de Deus, eu tive, né, para que Deus pudesse me dar uma resposta. Pastor, não teve, eu não me lembro. Tu lembra? Só agora, né, porque eu quero pedir aos irmãos, não foi necessariamente diretamente conosco, mas indiretamente sim, o irmão dela teve um AVC, né, mas como sou neuropsicólogo, deixa eu falar de forma correta, que é um AVE, né, que não existe acidente vascular no cérebro, existe na massa encefálica. Então, o correto é AVE, né? Acidente vascular encefálico. E agora, nós viemos para cá, passar as nossas férias, há uma semana atrás, uma semana e meia atrás, o irmão dela teve um AVC, o AVE, e aí está lá no hospital, paralisou o lado esquerdo, e aí está essa luta, né? E ela tem dado um apoio muito grande. Mas fora isso, não aconteceu nada que tenha sido um problema. Então, eu poderia passar aqui, até a virada de ano, só contando as bênçãos que Deus derramou como testemunho da minha vida, né? O que naturalmente geraria esperança, né, naqueles que não viveram um ano onde a graça de Deus se revelou na forma de provisão, na forma de cura, de realizações. Quantas pessoas, sou psicólogo, né, e o pastor sabe muito bem disso, das pessoas que nos procuram, elas nos procuram com dores, com inquietações, com feridas profundas na alma, né? Atendi muitos casais em crise, muitos casais cristãos, né, querendo se separar, com crises na família, filhos num processo de sofrimento. Trabalho numa comunidade terapêutica para dependentes químicos, eu já trabalho nessa área de dependência química há 10 anos, e vi as dores daqueles homens que estão ali, são só homens, das mães e dos pais, e das esposas e dos filhos, meu irmão, muito sofrimento. Então vocês imaginam que eu entrei em contato com tudo isso, vendo as dores, angústias, sofrimentos, e vi as pessoas ali tentando, na figura do pastor e na figura do psicólogo, alguma intervenção, para que de alguma forma o sobrenatural acontecesse na vida deles. Espero que nós mostremos um caminho, dê um direcionamento. E eu vi, pastor, muita gente num processo de sofrimento, muita gente pensando em desistir, muita gente que chegou lá pensando em tirar a sua própria vida, e a partir de uma intervenção nossa, enquanto psicólogo, mas eu não faço nenhuma intervenção, pastor, que fuja o que a Bíblia fala. Eu sou um psicólogo, que a pessoa diz, não, você é um psicólogo cristão? Não, eu sou um cristão que sou psicólogo. E eu não faço nenhuma intervenção que não seja pautada nas Escrituras, tá? Então eu não procuro fugir dessa realidade. Então eu vi tudo isso, e quando eu ficava ali fazendo as intervenções e pensando, sabe, pastor Moisés, no quanto Deus foi bom comigo, eu digo, Jesus, mereço não. Né? Erros, pecados, transgressões, né? Tanta falta muitas vezes de cuidado com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, e eu tenho muitas responsabilidades. Eu sou, como eu disse, sou pastor da área de educação, eu e minha esposa assumimos a área de família, eu trabalho numa comunidade para terapêutica para dependentes químicos, eu sou psicólogo, eu faço palestras em empresas, então eu estou o tempo todo nesses lugares, e eu sei, sabe, pastor Moisés, que é uma oportunidade que Deus está me dando, sabe, para que eu diga alguma coisa e a vida de alguém seja transformada. Nunca é uma palestra sobre ansiedade, sobre depressão, sobre relacionamentos interpessoais. Nunca é só isso. Quando eu sou convidado por uma empresa, e recebo por isso, né, porque as empresas convidam e a gente faz palestras, você trabalha na área de RH, e eu sou psicólogo corporativo também, atuo nessa área, e aí, meu Deus do céu, é uma oportunidade, então tem que ser algo dirigido pelo Espírito Santo. E eu nunca deixo de falar de Jesus nessas palestras. Eu nunca deixo de falar de Jesus. Então, como eu sou teólogo, né, a gente acaba transitando nesses lugares e a gente tem autoridade para falar sobre isso pelo fato de ser teólogo. Então, eu trouxe esperança. Através da minha vida, do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida, eu trago esperança para as pessoas. Então, quando Deus colocar você num lugar, agradeça.
Por mais difícil que seja estar naquele lugar, seja no Lar Batista do Ancião, seja no meio dos dependentes químicos, seja alguma empresa, seja nas bocas de fumo, seja nos prostíbulos, seja lá onde Deus quiser usar você, veja isso como uma oportunidade de alguém ouvir e ter a sua vida transformada. E aquela pessoa vai agradecer a Deus porque colocou você ali. Então, quando Deus me coloca no lugar, eu sei que Deus quer que eu faça alguma coisa. Então, eu sou um instrumento de Deus. Então, eu não sou grato só a Deus pelo que Deus me deu, por tudo que Deus me fez, por tudo. Meu irmão, não tem faltado. Deus tem me abençoado. Eu vi a irmã aqui abençoando por a viagem para a Europa. Mas, rapaz, Deus não me deu uma viagem também. Eu vou com minha esposa para Portugal ano que vem. Um medo, eu já estou orando. Vou tomar um monte de medo para dormir naquele avião. Hã? Tem vídeo, o senhor está assistindo o filminho. E é? Ô, meu irmão, o avião balança do mesmo jeito. Balança não, irmão. Ô, Jesus, estou salvo mesmo, né? Então, o crente não tem medo dessas coisas. Então, muito obrigado, irmão. Estou muito feliz. Mais uma coisa para agradecer. Porque eu vou tomar um antialérgico. Eu tomo um antialérgico, eu apago de um jeito, eu digo, vou tomar um antialérgico, vou acordar lá. As brincadeiras à parte, mais uma coisa para agradecer, né? Eu não tinha planos disso, não. Eu tinha vontade, mas não tinha planos por conta de passar 7 horas dentro de um avião. Mas, né, vamos lá, bota um filmezinho, vai orando, né? E se cair, a gente cai nos braços do Pai. Mas brincadeiras à parte, então assim, Deus se manifestou na forma de cuidado comigo, com a minha família. Né, meu filho mora aqui em Recife, né, ele casou ano passado, fez um ano de casado, eu celebrei o casamento dele no ano passado, está muito feliz, também está bem sucedido. Eu olho para a minha família como um todo, estão todos bem, né? Só essa notícia ruim agora do meu cunhado, mas muita coisa para agradecer, muita coisa para agradecer. Aí eu pensei, posso contar meu testemunho de repente? Daquilo que Deus tem feito na minha vida, era uma coisa, era um caminho, mas aquilo que Deus tem feito através da minha vida, aí é outra coisa. Então é um motivo para agradecer, que é muito mais importante do que a gente chegar aqui e dizer, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Não é sobre o que Deus me deu, é sobre quem Deus é na minha vida. Então os resultados na minha vida acontecem a partir das manifestações de Deus na minha vida. Que eu não mereço absolutamente nada, é graça, né, pastor? É graça. Aquilo que Deus me deu esse ano, Deus para a minha família, é graça. E aí eu fiquei pensando, não, mas não é por aqui. Eu digo, bom, seria uma coisa boa, mas não é por aqui, porque não é sobre mim, sobre o que Deus fez só em mim, mas é sobre algo mais profundo. Aí eu me vi olhando também, aí tem muito a ver com o que o pastor Moisés falou aqui, vi me olhando para o que também não conquistei. E aí veio a esperança. Eu digo, tem muita coisa para conquistar ainda. O irmão falando aqui do carro, cadê o irmão do carro lá, né? Rapaz, irmão, assim, você pode comprar um carro hoje, pastor? Posso. A gente poderia comprar. A gente tem outros planos, tem outros objetivos na vida. Você poderia comprar um carro, eu não tenho carro. Eu vim de carro de lá, mas a gente aluga, né? Tem aí a Movida, Localiza, essas empresas, e a gente aluga. Mas assim, um dia eu tive um sonho, que Deus ia me dar um carro. Irmão, se foi com você que Deus falou, pode dar o carro hoje, que aí eu volto com um e minha esposa volta com outro. Pastor, eu estou tão convicto, eu tenho essa convicção. Aí os irmãos disseram assim, mas pastor, Deus não está abençoando a sua vida financeiramente? Você não entende que é assim que você vai comprar o carro, não? Mas pastor, eu tive um sonho, eu não estou desenvolvendo nenhuma teologia de sonho aqui não, viu, irmãos? Vamos com calma, né? Apesar de José do Egito, né, ter algumas questões nesse sentido. Mas eu estava dormindo e eu, no sonho, uma criança pegava, eu estava com uma criança no braço, a criança pegava nas minhas duas orelhas assim, puxava e falava dentro do meu ouvido, Deus vai te dar um carro. Poxa, que fala, meu Deus, acordei. Eu digo, cadê essa criança, Jesus? E aí eu digo, rapaz, será que falta só isso? O ano não acabou. Vai que Deus usa alguém aqui, né, para me dar esse carro. Fique tranquilo, viu, irmão? Se Deus falar com você, no final você pode falar comigo. Mas assim, apesar de eu ainda não ter conquistado essa bênção, estou feliz, isso me gera esperança. Ou seja, tem mais um ano aí, o ano não acabou, vai que. Né? Eu não joguei na Mega Sena, não preciso de 1 bilhão para ser feliz. 1 bilhão é dinheiro demais. É 1 bilhão, né? Não é mais melhor, é bilhão, né? Imagina recebendo a notícia, eu conferindo lá, misericórdia, um infarto do miocárdio, né? Não, 1 bilhão, meu irmão, é dinheiro demais, eu não preciso disso. Eu preciso de paz. E isso eu já tenho. A paz que excede todo o entendimento, isso eu já tenho, né? Em meio às guerras, em meio às tribulações, Deus tem me dado paz, eu não preciso de mais nada. E aí,
Lancei um olhar de esperança para aquilo que eu não conquistei ainda. Pois é preciso também agradecer pelo que não veio. A gente agradeceu aqui por tudo que Deus fez, mas a gente precisa agradecer pelo que ainda não veio. Se não veio, é porque Deus está fazendo alguma coisa que a gente ainda não está entendendo. E Deus trabalha no turno da noite. Nosso Deus não descansa. O guarda de Israel não dorme. E aí 1 Tessalonicenses 5,18 diz o quê? Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo gosta muito de em Cristo, né? Em Cristo, em Cristo. Essa é a vontade de Deus. Se não aconteceu, dê graça. Se a cura não veio, agradeça. Se o emprego não veio, agradeça, né? Depois veio tudo de vez, né? Todo mundo agradece. A cura não veio, agradece. Está vivo, está respirando. Nós estivemos ali no hospital, né, vários dias ali visitando, né, o meu cunhado. Nossa, quanta gente doente, assim, né, naquele leito, um monte de gente doente. Meu Deus, eu tenho saúde, eu estou em paz, sabe? Eu tenho pessoas do meu lado, eu tenho o Espírito Santo que fala comigo, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho a eternidade garantida e eu fico pensando no que eu ainda não tenho. Tem que aprender a agradecer quando não tem que agradecer quando não vem. E Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam. Se não veio, está cooperando para algo maior. Que se você só vai entender, vai acontecer. Amém, Jesus. E se não acontecer, é porque aconteceu algo muito maior e você ainda não está percebendo. Eu atendi um casal, né, que foi encaminhado pelo pastor da igreja deles, lá da igreja presbiteriana. Levaram a criança, filhinha de 6 meses, com bronquiolite, né, e aí levaram para o hospital, a criança faleceu lá. Menina, eu achei para atender esse casal num processo de sofrimento, e as perguntas, por quê? Onde é que eu errei? O que foi que aconteceu? Qual o propósito de Deus por trás disso tudo? Nossa. Atendi também uma mãe também, que perdeu um filho com câncer horroroso, menino de 17 anos, e uma delas chegava e dizia assim, por que é que Deus permitiu que isso aconteceu? E a outra, se Deus permitiu que isso acontecesse, tem algo acontecendo. E aí eu fui trabalhando, tanto um quanto o outro, uma mãe super equilibrada, sofrendo com a perda do filho, mas acreditando que Deus tinha um propósito até ali com o filho dela. E o outro casal no processo de sofrimento, tentando, né? E aí chegam para a gente, que é psicólogo e pastor, buscando respostas que a gente não tem. A única coisa que eu virei para ele, tudo coopera, eu não sei o que está acontecendo, mas em algum momento vai ficar claro para vocês. E aí, estava com 2 meses e meio, 3, entrando no 3º mês de atendimento, eles avançaram muito no processo, aí eu cheguei, olhei para ela assim, ela diferente, eu digo, ela está grávida. Não foi nenhuma revelação não, viu gente? Mas eu olhei para ela assim, eu digo, ela está grávida. Aí quando sentaram os dois, lá disseram, a gente precisa te contar algo. Estamos grávidos. Então, no meio dessa, eu digo, meu Deus do céu, ela vivendo o luto e ao mesmo tempo vivendo, né? Ou seja, agradecido, né, por tudo que estava acontecendo, mas num processo de luto que ainda não foi resolvido. Mas grata, ela disse, mas como eu sou feliz, pastor Demetrios, por eu ter ficado 6 meses com sua filha, como eu fui feliz esses 6 meses. E a gente geralmente só agradece a Deus quando as coisas acontecem do jeito que a gente planejou e não da forma que Deus entende que tem que ser. Dói, é perda, é sofrimento, é luto, mas se a gente perder de vista o que é o cristianismo, que não é para menino, porque Deus não usa menino, a gente nunca vai compreender a vontade de Deus, que apesar de tudo é boa, agradável e perfeita até quando se perde. Até quando dói, até quando a dor chega, até quando a morte bate a nossa porta, a vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. E eu prefiro o que a Bíblia diz, do que os meus pensamentos muitas vezes me levam a pensar. E não é fácil compreender isso. É preciso, como a palavra de Deus diz aqui, como o texto diz, da temática, as raízes do divino precisam estar em nós.
Também fiquei pensando em personagens da Bíblia que poderiam ser gratos por tudo que Deus fez. Você vê aqui Paulo agradecendo, né, pastor? Agradecendo aos irmãos da igreja, porque sustentavam ele, né? Paulo não estava mais nem ali, estava fazendo viagem missionária em outros lugares, e os irmãos da igreja de Filipos sustentando Paulo. Paulo está agradecendo. Mas preferiram trilhar caminhos, no mínimo, estranhos. Você já conheceu alguém que está sendo abençoado, Deus está derramando graça, bênção, e fica perturbando a vida de alguém? Conhece alguém assim? Não. Não precisa nem falar. Pensa aí se você já conheceu alguém assim, que está sendo muito abençoado, mas não se contenta com a bênção que Deus tem derramado e transformando a vida dos outros no inferno. No lugar de agradecer, provocador no outro. Na Bíblia tem isso, pastor? Tem. Hã? Aí veja só, preste atenção. Deixa eu ler um texto aqui com vocês, né? 1 Samuel 1, do 6 ao 8. De Elcana e suas duas mulheres, né? Ana e Penina. 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 6 ao 8, diz assim: Penina, vou começar do 5. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Aí o versículo 6, falando de Penina, a outra esposa de Elcana. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Meu irmão, preste atenção aqui. Penina com filhos. Se você olhar aqui a coisa, você vai entender que ela teve 10 filhos. Quantos filhos Ana teve? Ana tinha? Nenhuma. A mulher que tinha muitos filhos naquela época era considerada abençoada. Quem não tinha filhos era considerada amaldiçoada. A mulher abençoada, se fosse falar na linguagem de hoje, com bullying, né? Coitada de Ana ali sofrendo bullying. A mulher, ano após ano, tendo filho, e não parava de irritar Ana, de provocar. No lugar de olhar para a bênção, no lugar de olhar para aquilo que Deus deu, está preocupado com aquilo que Deus não deu para o outro e irrita o outro. E aí eu fiquei pensando, nossa, quantas e quantas pessoas estão aí sendo abençoadas e não são gratas. Ano após ano sendo abençoadas por Deus, Deus liberando, Deus dando, Deus abençoando e não faz nada a não ser irritar talvez o próprio Deus. Com a sua inoperância, com a sua falta de percepção do outro, com a falta de cuidado do outro, tem tanta gente necessitando. O Lar Batista do Ancião é um lugar. Mas quantos e quantos lugares você poderia sentar com alguém, escutar alguém, ver a dor do outro, mas muitas vezes a gente gasta tempo irritando, provocando, gerando mal-estar no outro lugar de cuidar de alguém. Aí as pessoas têm que nos procurar e pagar para serem ouvidas. Como psicólogo. 85% dos meus pacientes são cristãos. E essas pessoas, pasmem, gostariam de ter um lugar na igreja para serem ouvidos. E não tem. E você, muito abençoado, está cuidando de quem? Não é? Quem poderia agradecer de se magoar? Penina teve filhos e filhos. O pastor Antônio Carlos dá R$1.000 agora para você citar o nome de um filho de Penina. Cite um dos 10. Pastor. Agora ele ficou tranquilo, que ele estava mexendo ali, ficou nervoso, né? Cita um filho de Penina. O pastor ficou nervoso, caiu o câmera ali, já ficou nervoso. Cita um filho de Penina. Para ganhar R$1.000. Os irmãos ficaram animados, o irmão chega a cair o negócio ali. Então. Agora cita um filho de Ana. Penina não gerou nada, apesar de ter 10 filhos.
Tem muitas pessoas aqui que têm demais, mas não gera nada. E tem gente que tem muito pouco e gera um Samuel. E gerou debaixo de oração. Enquanto ela era provocada, Ana, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, chorando, chorando, chorando. O choro de Ana, grata mesmo com as dificuldades, agradecendo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, gerou Samuel, profeta, juiz e sacerdote. Olha que Ana gerou. Agora me diz o que Penina gerou. Por isso que muitos aqui são muito abençoados e poderiam ser mais e não são. Porque não geram nada. Apesar de ter tudo. Fala, Senhor. Isso aqui eu ainda vou um dia transformar numa mensagem. Porque esse negócio falou demais comigo, pastor. Vixe. Nós vivemos uma questão muito séria na nossa igreja lá. Nosso pastor de jovem, pastor Gabriel, ele estava passeando, aí não estava na hora, a esposa estava passeando com o filho dele no parque, tipo como fosse o Parque da Jaqueira aqui, né? Lá tem um parque municipal, lá em Petrolina. E aí ele estava lá e um cachorro avançou na cabeça do filho dele. E arrancou um pedaço aqui da cabeça. Nossa, foi um negócio horroroso. Ele passou vários dias, fez 11 cirurgias e tudo. O menino está bem, né? Recuperou, tal, aquela coisa. Foi uma coisa surpreendente para os médicos, né? E eu via lá, todos os dias, o pastor Gabriel botava um pequeno vídeo, bem jovem, o menino Samuel, o nome dele é Samuel, inclusive, né? E ele todos os dias agradecendo a Deus. Não teve infecção, não teve nada, recuperou direitinho. Foi um negócio assim assustador. E a igreja toda orou por conta disso. Todos os dias ele estava lá agradecendo. Então a gente precisa pensar nisso. De repente, né? E aí vem essa questão do de repente no vocabulário divino, é uma coisa bem interessante, né? Aponta para coisas grandes. Se você olhar em Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 2, está todo mundo reunido, aí de repente vem um som, um vento impetuoso. Então, de repente, veio em minha mente o seguinte: eu senti que Deus queria falar comigo, pastor, mostrar algo que o próprio tema trazia e eu não tinha percebido ainda, as raízes do divino. Sabe? A gente fala de gratidão, a gente fala de esperança, a gente pode pensar sobre tudo isso, e eu vou trazer aqui no bojo da mensagem, mas assim, as raízes do divino, eu fiquei tentando, eu compreendi o que era essa raiz do divino, mas eu queria me aprofundar ainda mais nessa questão. E aí eu fiquei pensando, é na origem, é na profundidade, é numa base espiritual forte, na permanência, sem respostas. Porque uma coisa é permanecer Deus falando, outra coisa é permanecer sem resposta. Porque quando Deus vai respondendo no processo, você vai ver muito isso aqui no livro. Nesse livro aqui. O livro de José do Egito. Mostra um sobrenatural de Deus aqui? Porque ser crente quando as respostas vêm, na história de José. São 14 capítulos, do 37 ao 50. Você não vê em nenhum momento o sobrenatural de Deus. Não vê. Com Moisés foi fácil demais, né? Mar se abriu, as 10 pragas, né? O maná caindo do céu, água da rocha. Aí é fácil demais ser crente, meu irmão. Não é não? Com água, comidinha todo dia, um manazinho do céu. Água da rocha, um Deus que livra dos inimigos, mar se abrindo. Menino, para você ver como essas coisas não fazem da gente um cristão de verdade, porque só Josué e Caleb entraram na terra prometida, né? Então o resto ficou lá antes do Jordão. Mas vamos lá, onde é que está o sobrenatural de Deus na história de José do Egito? Mas em que momento você vê José sem agradecer a Deus? Ele murmurando, ele entende, não tem sobrenatural aqui. Sadraque, Mesaque e Abdenego, oxente, o quarto homem na fornalha, é bom demais ser crente. E quando não vem respostas? Só quem tem profundidade, e José sabia disso, vive o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus, na história de José, acontece no silêncio, no propósito, no processo. O sobrenatural estava no processo que ia acontecer um propósito muito maior, que era a salvação do povo. Sabe por quê? Ele tinha raízes divinas, ele tinha profundidade em Deus.
E muitas vezes nós fracassamos e desistimos no meio do processo, porque Deus é um Deus de processo. E tudo que a gente menos quer viver é o processo, a gente quer viver o propósito. Oh, glória, glória, aconteceu, glória, glória. A glória de Deus tem que ser vivenciada no processo, tem que dar glória no processo, na dor, no silêncio de Deus. A raiz do divino está aí, em ser grato pelo que eu não vejo, pelo que eu não sei o que está acontecendo. Aonde no texto vai dizer que José, nessa história de José, mas Deus chegou, só diz assim, Deus era com José. Só. Mas não tem sobrenatural nenhum nessa história, não tem anjo, não tem fogo caindo do céu para consumir, não tem nada. Mas tem um menino de 17 anos, que aos 30 anos, chega a ser governador de 13 anos, sem ouvir a voz de Deus, mas ao mesmo tempo sentindo Deus falar com ele o tempo todo, porque ele amadureceu no processo. E quando Deus fica em silêncio, ele quer que a gente tenha compreensão de quem ele é. E José entendeu. Deus só vai colocar coisas grandes quando nós entendermos que devemos agradecer pelo que não temos e devemos agradecer até pelas coisas ruins que nos acontecem. Então, as raízes do divino estão aí. É na permanência, pastor, é na permanência. No ir além da superfície da fé, que a gratidão brota e a esperança permanece. É no ir além da superfície, porque o cristianismo de hoje, me corrija, pastor, se eu estiver errado, mas o cristianismo de hoje, a fé de hoje é uma fé superficial, é uma fé que a resposta tem que vir logo, para poder marcar o meu culto de gratidão. Marca o culto de gratidão sem resposta. Isso é fé. Isso é esperança. Uma vez eu cheguei para o irmão, eu estava atendendo ele era aqui de Ponte dos Carvalhos, e ele veio conversar comigo, ele tinha vontade de trabalhar no lugar, já tinha entregue o currículo, já tinha feito o curso disso, curso daquilo. Aí eu virei para ele e disse assim, e ele disse, irmão, você tem fé que vai acontecer? Ele disse, tenho. Eu disse, marca o culto de gratidão? Bichinho, não devia ter feito isso, não. Eu marco o culto. Vai, não tem certeza que vai acontecer? Tenho, é o meu sonho. Eu nem sei o que aconteceu. Nem sei se ele marcou o culto. Mas as raízes do divino estão aí. É numa fé mesmo que faz as coisas acontecerem. Então, no ir além da superfície da fé, é que a gratidão brota e a esperança permanece. Eu entendi, então, a importância de relacionar gratidão e esperança tanto na perspectiva do passado, do presente e também do futuro. E aí eu digo, isso que esse pastor queria. Ou seja, eu tenho motivos para agradecer pelas coisas que Deus fez no passado. Lê a palavra. Lê a palavra. Deus fez coisas grandes e a Bíblia diz que Ele não muda. Em Deus não há sombra de variação. O mesmo Deus lá de Jacó, de Israel, o mesmo Deus de Moisés, de Josué, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, de Samuel, é o mesmo Deus nosso que está aqui hoje. Não é? Eu acredito nisso, irmãos, cegamente. Não tenho motivo para agradecer pelo que Ele fez no passado. Eu tenho motivos para estar agradecido por que Ele fez hoje. Você está respirando, você está vivo, vá no hospital lá. Você vai ver gente morrendo. E famílias desesperadas sem quem para quem recorrer. Pelo que Ele está fazendo hoje. E tenho motivos para continuar agradecendo. Porque eu sei que eu tenho um futuro. E esse futuro não é uma ficção, ele já é realidade. O meu futuro eu vou encontrar o meu Deus. Eu vou me encontrar com Jesus na eternidade. Eu vou tomar um cafezinho com Paulo. Eu vou chegar lá, passar. Eu tenho muita vontade de conversar com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sabe por quê? Eu digo, rapaz, que doideira foi aquela? O quarto homem da fornalha, como é que foi, meu amigo? Ser jogado no fogo, nem cabelo queimou. Foi conversar com Elias, disse, que Elias, meu amigo, tu orou, mano, caiu o fogo do céu. Eu oro, nem dor de cabeça passa. A sombra de Pedro curava, eu digo, que negócio doido. Eliseu morto. Enterraram um soldado, bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Eu fico olhando, meu Jesus amado. Eu digo, Demétrio. Entendeu? Então ele tem que agradecer. Deus fez essas coisas todas e faz.
Sabendo de tudo isso, nosso coração deve se encher de esperança. Esse é o segredo. Eu trouxe essa mensagem para o coração seu se encher de esperança. Vai acontecer. A cura vai vir. A bênção vai vir. Seu filho vai voltar. Vai voltar. Ele vai voltar. O filho pródigo sabe o caminho de volta da casa do pai. Sabe ou não sabe? Sabe. E quando ele perceber que esse carro natal aí não serve para nada, mas o pão vivo que desceu do céu serve, aí ele vai entender que o alimento é outro. Ele vai voltar. E aí, pastor, me peguei lendo, o Salmo 136. Meu Jesus, que coisa linda. Vai ser bem rapidinho aqui. Oh, Jesus bom. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo todo repete isso. Dêem graças ao Deus dos deuses. Dêem graças ao Senhor dos senhores. E aí ele diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luzeiros. Fez o sol presidir o dia. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que matou os primogênitos do Egito. E tirou Israel do meio deles. E os tirou com mão poderosa. E braço estendido. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. E fez Israel passar por meio deles. Mas lançou Faraó e o seu exército no mar vermelho. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Aquele que matou reis poderosos e tirou a vida de reis famosos. Matou Seom, rei dos amorreus, e matou Agó, rei de Bazã, e deu a terra deles em herança. Em herança a Israel, seu servo. Aquele que lembrou de nós em nosso abatimento. E nos libertou dos nossos inimigos e dá alimento a todos os seres vivos. Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu irmão, temos motivos de sobra para agradecer. Tanto o termo hebraico, em hebraico, Hakarati Hatov, quanto o grego, é o gnomosine, significam reconhecer o bem. Vocês viram aqui o que ele falou, o pastor Moisés falou? A gente precisa reconhecer o bem que Deus nos faz. Até quando não acontece nada. Porque a gente acha que Deus só nos faz bem quando dá aquilo que a gente precisa. É igual aquela criança, né, que fica ali chorando, vê o doce no supermercado, começa a girar, começa a fazer a gente passar vergonha no supermercado, vai fazer aquela algazarra toda porque o pai não dá o que ela quer. E aí, pra gente calar a criança, o que é que a gente faz? Como pai, chega lá e dá aquilo para que a criança silencie. Aí a gente passa, né, para a adolescência e para a fase adulta, achando que esse pai que me deu tudo, eu preciso de um Deus também que seja como meu pai, que dê tudo o que eu quero, para que eu possa sentir a alegria que eu sentia quando eu era criança. Por isso que muitos de nós não amadurecem, não têm raízes no divino, porque acham que Deus tem que dar tudo que eu preciso. Hebreus 11 está lá, esses homens maravilhosos, que a Bíblia diz que eles não são dignos nem de ter morado entre nós, de ter estado entre nós. A Bíblia diz que esses homens não viram a promessa se cumprir. Por que é que você acha que eu e você temos que ter todas as respostas que nós precisamos para amadurecer a nossa fé? Uma fé amadurecida não precisa de respostas. O mistério é a resposta de Deus, porque Deus é mistério. E a gente quer resposta de Deus para se tornar como o povo do Egito, que viu todos os milagres e se viciaram em milagre. Era um milagre atrás da outro, mas não amadureceram a nossa fé. A gente quer milagre para poder dizer que é um crente maduro. O milagre não está em Deus em ficar em silêncio e eu permanecer. Aí onde está a raiz do divino? É permanecer quando não tem resposta. Por isso que o termo gratidão significa reconhecer o bem no hebraico. Tanto no hebraico quanto no grego é a mesma coisa. É reconhecer o bem que Deus fez no passado. É reconhecer o bem que Deus nos fez hoje. Eu tomei um café maravilhoso. Eu estou com saúde. Eu tenho um emprego. Como diz a canção, Deus, eu tenho tantas bênçãos, né? Bênçãos que não sei contar. A ausência é uma bênção. O silêncio é uma bênção. A falta de respostas é uma bênção.
E Deus não precisa nos responder nada. Essa gratidão que alimenta a esperança. Reconhecer, pastor, e agradecer é esperançar. Reconhecer e agradecer é esperançar. Estou finalizando, irmãos. E aí eu fui para o grego também, né? Para pensar a palavra esperança. Em grego, no grego antigo, a palavra esperança é elpis, que significa uma expectativa confiante e firme de que coisas boas acontecerão. Ó, vai acontecer. É a certeza e a convicção de que vai acontecer. E no hebraico, a palavra tikvah significa expectativa firme e uma fé ancorada, com raízes no divino. É uma esperança, a esperança não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. Porque eu tenho aquilo que eu preciso, que é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Para que eu preciso de mais nada? Nesse mundo a gente precisa das coisas, precisa de um trabalho, precisa de dinheiro para se manter, mas o que a gente tem de verdade é o próprio Deus habitando em nós. Você não precisa de mais nada. Para com isso. Para com isso. Então, não é que vai acontecer. É porque já aconteceu. Na mente de Deus, tudo já aconteceu. Isso é esperança. A esperança não precisa de algo que eu toque. A fé não precisa de algo que eu toque. É a certeza que Deus vai agir. Até mesmo quando nada acontece. É paradoxal, mas é verdadeiro. Nesse caso, a esperança inspira a gratidão. Inverte. Então, puxa, eu tenho essa esperança no meu coração. Então eu vou agradecer. E eu vou agradecer. Por quê? Porque Deus sempre coloca esperança no meu coração. E essa esperança inspira a gratidão. E aí o negócio não acaba nunca. Porque quem tem raiz no divino, pensa dessa forma. É um ciclo virtuoso. Um coração grato está mais propenso a viver uma fé mais madura e com raízes profundas, com a firme convicção do cuidado de Deus. Quantos aqui creem firmemente que Deus cuida? Amém? Amém? Posso ouvir um amém, não? Amém. Ele cuidou, Ele cuida e Ele cuidará. Acabou-se. Ele não muda. Daniel descobriu isso tudo isso numa cova escura, com leões famintos. Mas antes de ser jogado aos leões, ele foi para o seu quarto e orou, como fazia todos os dias, 3 vezes ao dia. Não foi surpresa, não foi. E Daniel descobriu isso, numa cova escura, cheia de leões famintos. Ele tinha raízes divinas, pastor. Orou agradecendo. Foi para a cova dos leões convicto e saiu de lá com as esperanças renovadas. Aleluia. Ele não agradeceu depois que os leões não o mataram. Daniel sempre agradeceu por estar vivo. Permanecer vivo foi uma consequência, mas Daniel sempre orou pelo que Deus era para ele e por ele. Jesus. Ele só agradeceu depois de ele. Daniel foi testemunhar porque os leões não o mataram. Não, Daniel sempre testemunhou de um Deus vivo. Foi um estadista que teve no reinado de Nabucodonosor e no reinado de Ciro e de Dário. Um estadista. Um grande homem de Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor e viram o sobrenatural de Deus diante dos seus olhos. Está lá em Daniel 3. As convicções, ou seja, a esperança no socorro de Deus, independente das respostas. O que é que Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram? Se ele vier nos socorrer e lhe tirar, amém. Se não, amém do mesmo jeito. E aí tocou o negócio de novo e eles lá. Toca de novo esse negócio. Tocou e não se curvaram. Joga na fornalha de fogo ardente. E aí quando jogaram, gente, eu joguei 13 e tem 4. E o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. E aí eu fiquei me perguntando, rapaz, se fosse eu, será que Jesus entrava? Por causa da minha gratidão e por conta da minha esperança, Jesus entraria na fornalha? Pensa aí um pouquinho. Ou a gente ia virar churrasco? Não é? Os caras não estavam nem aí se iam morrer. Se vier socorrer, bem. Se não, tá bem também. Se vier a cura, tá tudo bem. Se não vier, tá bem também.
Se o emprego vier agora, glória a Deus. Se não vier, espera. Tudo coopera. Finalizando aqui, né? Então aí depende de respostas. Quem tem raiz no divino, agradece e tem esperança. Finalizando, gratidão e esperança não se separam. Essa é a minha firme convicção. Não se separam. Uma coisa está ligada à outra. Gratidão é a evidência do cuidado passado e presente de Deus para conosco. Ele cuidou e cuida hoje. Então agradece. A esperança é a confiança firme num futuro marcado pelo cuidado de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai cuidar. E se não tiver nada, Ele está cuidando. É um processo contínuo de retroalimentação. Amém? Amém. Ficou entendido ou não? Temos motivos para agradecer? Sim. Temos esperança para ter? Sim. Então está tudo resolvido. O ano que vem de você vai ser uma bênção. O ano não terminou. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por vocês. O ano não terminou. O ano não terminou. Pode ser que nesses próximos... Hoje é que dia? 28, né? Ontem foi o aniversário do meu filho, né? E dia 28, tem 3 dias ainda. É suficiente para Deus fazer algo extraordinário. E aí você vai orar agora, aí no seu cantinho, em silêncio, como Ana fez. Gere o seu Samuel. Não se preocupe com mais nada, apenas ore, agradecendo a Deus pelo que Deus é. Porque o Deus que você acredita que é, já está fazendo. Pai querido e amado, muito obrigado.